Olá, você já passeou com a gente por várias comunidades de Vitória e hoje é a vez do bairro São Benedito. Com pontos de parada que evidenciam a cultura e a história da comunidade, o trajeto é guiado pelo Valmir Dantas. Ele que está com a gente hoje é a liderança comunitária da região. Fica com a gente para saber um pouco mais sobre esse passeio, sobre mais um cantinho da nossa capital. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada episódio a gente traz um convidado para conversar um pouco sobre as oportunidades de turismo aqui no nosso estado. E hoje o nosso convidado é o Valmir Dantas, ele é uma liderança comunitária do bairro São Benedito, aqui em Vitória, e esse bairro é parte, da região que ficou conhecida como Território do Bem. Seja bem-vindo, Valmir. Muito obrigado, estou aqui à disposição, vim aqui. É um maior prazer para apresentar o nosso território. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes de irmos às perguntas, fique com a mensagem dos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Bom, Valmir, para começar a nossa conversa, você pode falar um pouco sobre como que surgiu essa demanda dentro da comunidade para criar uma rota turística? Foi uma ideia que partiu de você em conversa com outras lideranças comunitárias? Como e quando, que isso começou a acontecer lá no São Benedito? Pois é, a nossa ideia sempre é coletiva, A gente juntou as lideranças do Território do Bem, que são 9 comunidades que compõem o território, Uhum. E aqui na cidade de Vitória. E a partir disso a gente viu a preocupação que as comunidades não tinham identidade, as pessoas não se reconheciam, não sabiam nem a localidade onde elas moravam. E a gente fez um resgate com as pessoas mais velhas das memórias deles, E começamos a conhecer a história de cada bairro. E a partir daí a gente começou a trilhar melhor e a se aprofundar melhor, e em conhecer melhor cada comunidade, para a gente poder falar dela da melhor forma possível, não só para as pessoas de fora, mas para as pessoas de dentro também. Às vezes as pessoas não conheciam como que era a própria comunidade. E através dessa história da comunidade, a gente fez um recorte, E a gente fez um recorte para a gente contar através de murais com QR Code, E levar as pessoas para dentro da comunidade para elas poderem conhecer a história da comunidade, Isso foi muito bacana, porque a gente viu que a gente tinha exemplo em outras comunidades também, E hoje a gente está aí com a Rota de São Benedito criada e com bastante visitantes. Você falou, dos outros bairros que compõem esse Território do Bem. Quais são esses bairros? O que vocês têm em comum? São bairros vizinhos aí, a comunidade de São Benedito? São comunidades muito coladinhas, Cada um pisa no quintal da outra. São 9 comunidades, São São Benedito, que fica na parte mais alta, o bairro da Penha, o Bonfim, o bairro Itararé, o bairro Engenharia, o bairro Jaburu, Gurijica, Consolação, Floresta e são 9 comunidades, são essas 9 comunidades. Uhum. E aí, esse passeio do São Benedito é dentro do bairro somente? A Rota de São Benedito, ela fica dentro de São Benedito, porque São Benedito tinha uma questão mais peculiar, Uma coisa mais atrativa, porque tem um banco comunitário lá. E o banco, ele ajudou a fomentar a economia local. Então, o que a gente fez? A gente fez o primeiro recorte para essa comunidade ser comunidade piloto, para que as pessoas
a gente pudesse atrair as pessoas e que pudesse fazer uma chamada, né, que daria, sim, condições das pessoas conhecer o interior das comunidades periféricas de Vitória. E como que funciona um passeio típico pelo Morro do São Benedito, né? Que horas que começa e quais os pontos que os visitantes passam? Tem toda uma questão histórica e cultural, né? Que as pessoas que estão conduzindo conversam também. Então, nesse recorte que a gente fez 8 murais, né? E cada mural representa um pedaço da história de São Benedito, né? E aí a gente temos a subida de manhã, né? As pessoas podem subir de manhã, tá mais fresco, né? Tá mais calmo, né? Para ver o nascer do sol, né? É uma caminhada de mais ou menos 2 horas, tem mais ou menos 1.300 metros, e é um local onde você tem uma vista de 360 graus, né, da Grande Vitória, né? Você vê toda a ilha de Vitória, vê Serra, Cariacica, Vila Velha, né? E também a gente também tem uma questão, um diferencial, que a gente tem um farol, né, em atividade que orienta os navios entrando na Baía de Vitória. Então, isso por causa disso que a gente iniciou em São Benedito a primeira rota de turismo de base comunitária. Tem mais um apelo histórico e cultural. Porque a gente já tinha isso e a gente viu que tinha um potencial tanto urbano também como ecológico, né? Porque tem um pedacinho da Mata Atlântica no pico do morro, tem uma trilha que você sobe, então tinha um contexto que era um atrativo para turismo. E você comentou então que começa de manhã cedo, né? Os guias, eles encontram os visitantes lá embaixo e sobem junto? Que horas mais ou menos e onde que é esse ponto de encontro? Então, todo grupo, né, que às vezes a maioria é grupo que faz o contato com a gente, entra lá no Instagram, conversa com a nossa condutora, né, que é a Gabi Almeida, e aí ela vai estar agendando para eles os dias, né, que, de preferência deles, os horários, né, que pode fazer em 3 horários, né, vai fazer algumas recomendações, né, por causa do calor, por causa, né, da subida, que tem uma trilha de terra, então qual é o calçado adequado, roupa adequada, né, água, né, protetor, essas coisas. Ela faz todas essas recomendações. A partir daí ela oferece outros atrativos, né, como café da manhã ou um aperitivo no comércio local lá, né, de São Benedito. E também tem os artesãos locais que também podem oferecer o seu produto. Então tem tudo uma recomendação bacana, né? Que legal. E isso é muito importante para fomentar a economia do bairro mesmo, né? Que transformações positivas vocês têm experimentado desde que começou o projeto? Em que ano que começou mesmo? A gente já vai para 4 anos, né? Tem 4 anos já que é lógico que tem mais, desde 2012 que a gente faz essas subidas, né? Nos últimos anos a gente começou a subir mais, com mais organizada, aí depois a gente conseguiu a parceria com o Procon, a primeira parceria com o Procon, e agora a segunda parceria de novo Procon Vitória, né? Prefeitura de Vitória, a segunda parceria, e a partir daí a gente começou a se profissionalizar nisso, né? Se qualificar melhor, né? Para a gente poder receber bem. A ideia, né? Porque nossas comunidades, elas são muito atingidas negativamente pelas, né? Rotuladas, né? De coisas, né? De coisas ruins. E a gente queria mostrar que tem mais coisas boas do que coisas ruins, né? A comunidade ela é cheia de energia, ela tem uma potência gigantesca, né? De empreendedorismo, de habilidade, né? De diversidade, né? E também de qualidade de vida, né? Não tem só coisas pesadas, tem coisas leves. E a gente queria mostrar para as pessoas, para elas enxergarem nas comunidades periféricas as coisas boas, né? Então tem lá o seu Otto, que é um artesão, 98 anos, fez esse ano, né? Tá lá um dos fundadores da comunidade, seu Maurílio. Então tem pessoas que estão lá para poder ouvir, para, né, dar conselho. Então a gente queria mostrar isso para a sociedade. A princípio era só para a cidade de Vitória, né? Mas depois a gente ficou maior, todo mundo queria vir ver, conhecer, né? A gente fez várias parcerias com a cidade de Quintal, com o Instituto Unimed, e, né, com as associações de moradores do entorno. E hoje a gente vê que, para além de mostrar a comunidade, também a gente pode gerar, né,
mexer com a economia local, gerar renda também para os jovens da comunidade e mostrar para o jovem que ele também pode apresentar a comunidade deles, né? E morar ali, não precisa de ir embora da comunidade, porque a comunidade tem esse atrativo, tem esse potencial. Uhum. E os próprios jovens da comunidade, então, se tornam pessoas condutoras do passeio? Como que é feita essa capacitação deles? Pela primeira vez, né, depois de 17 anos trabalhando, né, num projeto social na comunidade, a gente conseguiu, agora no início do ano, a gente capacitar 6 jovens da comunidade de São Benedito, né, para ser condutores local, né? Então, tentando na formação, né, com os especialistas na área de turismo, na área, né, da economia, de como atender, de como guiar, de como contar a história da comunidade para os guias, quais são as coisas mais relevantes, né, o que eles têm que mostrar, como que as pessoas, né, têm que se comportar dentro da comunidade. Isso para a gente foi um divisor de águas, né? Porque geralmente os jovens estavam lá, né, em outras atividades ilícitas, né, sendo perseguidos, né, às vezes sendo até mortos, né, e a gente vê jovens da comunidade conduzindo um grupo de turistas, né, de dentro ou de fora do território. Isso para a gente é um ganho muito grande, né. É incrível, E também é uma profissão, né? Exatamente. Eles podem aí sonhar em conquistar coisas... Voar mais alto, né? Levar grupos para outros países, para outras cidades. E aí eles vão se adequando. E também põe um caminho de estudo para eles, né? Turismo, ele é amplo, né? Tem turismo em várias áreas, né? Então, o turismo de base comunitária pode ser o pontapé inicial, né? Para atrair outros jovens para essa modalidade. Legal. E a Rota de São Benedito ganhou até prêmio, né? Como que foi esse processo de inscrição no prêmio Tomi Otaki e o que significou para vocês esse reconhecimento? Pois é, né? Isso pra gente, assim, a gente ficou muito emocionado com esse prêmio, porque ele foi um destaque em São Paulo, ele ficou por muito tempo em São Paulo, então todo mundo que chegava em São Paulo visitava lá, falava e via a Rota de São Benedito lá na exposição, né? Inclusive muitos parceiros nossos, né? A Cidade Quintal é uma instituição que faz esse trabalho, né? De murais, de retratar o dia a dia da comunidade. O dia a dia, a beleza do lugar, né? E dá um colorido, né? Dá um toque no visual, um tapa no visual de qualquer lugar e ficar bonito. E a Cidade Quintal apresentou isso e foi premiada, né? E isso trouxe para nós visibilidade. E deu também clareza que a gente pode ir mais longe, né? E que as pessoas que vêm de fora visitar o país, né, chegando em Vitória, pode fazer a visita na Rota de São Benedito, né? Então a gente, assim, foi um destaque, né, pra gente e também mostrou para que a gente avançou fronteiras, né? Através do prêmio. Então foi justamente a beleza aí desses murais que venceu o prêmio. E o que tá ilustrado ali? Então, cada ponto a gente conta um pedacinho da história, né, do resgate. No primeiro mural, fica na Praça Jair de Andrade, São Benedito, né, que é a única área de lazer que a gente tem, é mais ou menos uma rotatória, mas é a única área de lazer que a gente tem na comunidade de São Benedito. E lá tem uns banquinhos, tem 3 árvores com sombreado, e as pessoas ficam ali, se divertem ali a semana inteira. Então é o primeiro ponto de encontro com os turistas, e ali a gente fala para eles, né, para eles sentir o local, né, olhar no entorno onde eles estão, né, e olhar as belezas, olhar os comércios que estão abertos ali, vendendo o tempo inteiro, né. A partir daí a gente vai para o segundo ponto, que é uma lavanderia, né, onde foi o primeiro ponto de chegada de água para a comunidade. Então as pessoas não tinham água nas suas casas, então elas desciam para aquele espaço e a água chegava e acabava muito rápido, né, e dava uma confusão danada. Mas ali, né, ficou um local histórico para nós, né? Tem os murais lá ainda, o mural lá ainda disso, né? Eram 10 tanques com 10 torneiras, né? E a maioria das pessoas que ia pegar água eram mulheres, lavadeiras, né? E levava as roupas para lá, lavava para levar essa trouxa na cabeça, de escada acima, de morro acima. E depois a gente desce para o comércio
do Seu Manuel, que é um comércio onde teve o primeiro número do bairro. Nossa. Porque, né, alguns anos atrás, não existia endereço cidadão nessas comunidades. É muito novo, é agora, 2012, chegou endereço cidadão. Pensar, né? Então, pouquíssimo tempo. é pouquíssimo tempo. Então, o Seu Manuel, ele fazia a separação das cartas, né? E colocava na caixinha de sapato, tinha um orelhão na porta do comércio dele, ele vendia as coisas no comércio dele, era quilo, né? Então, assim, a gente retratou também no mural dele, falando disso, colocamos lá um QR Code, as pessoas podem ouvir, né? A história do Seu Manuel. E depois a gente sobe e vai lá para o mural da Dona Nailma, que é uma senhora negra lá do Sapê do Norte, veio para cá, ajudou na fundação também do bairro, da Igreja Católica, né? Trouxe as pessoas também de lá, acolheu na sua casa, né? Até arranjar emprego para essas famílias. Hoje a gente tem lá uma região que a gente chama de quilombo, né? Um pequeno quilombo em São Benedito. Então, é uma região da maioria das pessoas de lá de São Mateus, né? E aí depois a gente vai para o ponto da Igreja de São Benedito, né? Que é a igreja que dá nome ao bairro, né, que tem o santo lá, São Benedito, inclusive fez agora a festa de São Benedito no último dia 5, e aí mostra também, retrata e fala um pouco como é que foi isso, né, São Benedito. E depois sobe um pouco mais e vai lá para o mural da Dona Maria Sururu, que é uma desfiadeira, está um pouco longe da praia, mas ela saía do São Benedito com a sua família, grávida, marido, ia lá para a praia, subia numa boia de trator para catar o marisco, né? E ser fonte de renda para ela. Hoje ela é aposentada, não faz isso, mas o filho dela continua fazendo, né? Continua o legado. O filho e o marido continuam o legado. E aí a gente sobe para a área ambiental, que é uma área de preservação ambiental, um pedaço da Mata Atlântica, né, que a gente vai subir nos mirantes que tem para a gente ter a vista. Aí tem o primeiro mirante, a gente tem a vista Penedo, Centro, Chocolate Garoto, né? Que legal. Lá o Forte São João, Rumão, né? Aqui o próprio cruzamento aqui do lado, Cariacica. Depois a gente sobe um pouco, aí começa uma trilha de terra, né? Mais ou menos 500 metros de trilha de terra. Aí tem o segundo mirante, que a gente tem um olhar mais aqui para a Universidade Federal, São Pedro, né? A Avenida Maruípe ali, aquela região todinha, Camburi, Jardim da Penha. E aí a gente sobe mais um pouco e a gente chega no 7º ponto, que é o Farol de São Benedito. Que por muitos anos as pessoas achavam que era uma torre. Ninguém sabia que era um farol, né? Achava que era uma torre. Lá, aquela região era ocupada, né, por outras pessoas, não pela própria comunidade. Então as pessoas não tinham acesso lá em cima. Então tinha pessoa que morava há 30 anos e não conhecia lá em cima. Não sabia o que tinha lá. Não sabia. E o farol está em funcionamento, ele orienta o navio a entrar na Baía de Vitória, né, mexe com a economia do estado do Espírito Santo, né, tá em atividade, a Marinha tá sempre lá na comunidade fazendo manutenção. Então, assim, depois do farol, lá você tem uma vista de 360 graus, aí você vê Mestre Álvaro, vê a Praia de Camburi inteira, vê tudo, o contorno, é uma vista maravilhosa, eu aconselho aí ver. Ou seja, vale a pena subir? Vale a pena subir. É leve, não é uma coisa puxada, pesada, o carro vai a um pedaço da rota também. Se a pessoa não consigo ir, eu tenho dificuldade, mas dá para mim um pedaço dela, dar um olhar, ver, né, de carro. Né? Depois a gente desce para o Banco Bem, que o Banco Bem é um banco comunitário de desenvolvimento comunitário. E ele fornece para a comunidade créditos, empréstimo, né, com juros de 3%, né, para abrir um negócio e fazer uma melhoria na sua casa e também para o consumo imediato, né? E também dar acesso para eles à cidadania, né? Coisa que os outros bancos não dão, né? De primeira mão. Muita burocracia. Eles têm muita burocracia, então ali é mais rápido e conseguem. E o banco ele já emprestou quase 3 milhões de reais. Então é um atrativo para a comunidade conhecer um banco comunitário, né? E está pertinho da gente, aqui do lado, né? No território do bem, fica cercado por 4 avenidas, Avenida Vitória, Avenida Marechal Campos, Avenida Leitão da Silva e Avenida Maruípe. Ou seja, tal da casa da gente. É pertinho, tem esse atrativo, algo que muita gente, né, não sabe que tem ali. E
Me diz, assim, as pessoas que mais procuram vocês para fazer o passeio são pessoas daqui do Espírito Santo, daqui de Vitória mesmo? São turistas de fora que ouviram falar da iniciativa e querem conhecer? Então, é diversidade, né? Nos últimos tempos tem ido mais entidade, né? Pô, pessoas da área pública, né? Professores, pedagogos, né? Alunos. A universidade vai também, as escolas também, né? Escola técnica, IFES, faculdades particulares, pessoas aleatórias, atletas, né? Andarilhos, né? Essas pessoas que fazem caminhadas. Então, assim, estrangeiros, né? Já subiu muito estrangeiros de outros países, já subiu na rota de São Benedito. Então, assim, é um local que agrega muito valor. Eu aconselho essas pessoas a fazer esse aprofundamento, essa imersão dentro da comunidade, para conhecer antes de julgar, antes de falar. Porque, né, é muito fácil, né? O nosso vizinho aí, o Rio de Janeiro, já faz isso há muitos anos, né? E está na nossa frente há muito tempo. E a gente está começando agora. Então vamos prestigiar os turismos de base comunitária aqui de Vitória. Isso aí. E quais têm sido, assim, né, os desafios de vocês para fazer a rota continuar funcionando, né? Você já comentou que vocês contam aí com alguns apoios, né, com incentivo, com parceiros. Como que está sendo isso? Então, a gente precisa sempre captar recursos, né, de uma forma ou de outra, para estruturar. Ou seja, estão né? abertos a novas parcerias. Lógico, a gente precisa de novos parceiros, a gente precisa, né, de apoio do poder público, tanto do município, do estado, né? Não só apoio financeiro, mas apoio, né, de gestão, né, para poder trabalhar com a gente, junto com a gente, para replicar isso em outras comunidades, né, porque é uma coisa muito nova, né, é uma coisa que pode dar muitos frutos, que pode abrir novos horizontes para a juventude dessas comunidades onde, né, tem muita insegurança, né, que as pessoas precisam de morar no lugar que ele se sente bem, né? E não tem nada melhor do que você levar as pessoas na sua casa. O turismo mais comunitário era você levar as pessoas na sua casa para conhecer a sua casa e você mostrar para ela o que você tem de melhor. Isso aí, os moradores, né, contando suas histórias, abrindo as portas da comunidade para as pessoas conhecerem e verem que é muito além daquilo que as notícias, né, falam aí desse lado negativo. E, Valmir, é algo que a gente sempre pergunta a quem vem conversar com a gente aqui, quais são os seus lugares favoritos, né, aqui no Espírito Santo? O que você e sua família mais gostam de fazer aqui pelo estado, né, quando você não está a trabalho? Pode ser dentro ou fora da comunidade, né, falar aí os seus pontos favoritos e até fora da Grande Vitória também, né, se você tiver aí algum cantinho especial que você indica, por exemplo, para quem faz o passeio e fala assim, quero continuar conhecendo aqui o Espírito Santo, né, o que você me recomenda? O Espírito Santo é um estado maravilhoso, cheio de potencialidade, cheio de beleza natural. Eu sou nadador, né? Eu gosto de nadar no mar. Então eu frequento ali a guarderia, né, de manhã cedo, né, para nadar, né, no mar aberto, né? Eu gosto de ir muito nas praias de Iriri, Guriri, Manguinhos, né? São locais que eu tenho uma preferência. Eu gosto de Pedra Azul, né? Eu e minha família, a gente gostava muito de ir em Alegre, né? Carnaval para mim, né? Eu gosto de passar na beira de praia, né? Barra do Saí, para mim é um lugar maravilhoso, é um cantinho, um refúgio, né? Que eu gosto. Tranquilidade para fugir da bagunça. A Barra do Saí é um lugar, né, pertinho também, 1 hora daqui, a Barra do Saí de carro. É muito perto. Então tem diversos lugares, né? Mas eu gosto muito toda vez que eu vou sair a trabalho, assim, eu fazer alguma coisa fora da minha comunidade, eu gosto de ir em comunidade periférica, né? Já visitei algumas comunidades do Rio de Janeiro, faço alguns trabalhos nas comunidades lá em bairro Aparecido, em Cariacica, Chácara do Conde, né? Ou seja, você também dá esse apoio, esse apoio para quem também quer desenvolver rota em suas comunidades. A gente está querendo levar essas experiências para as outras comunidades, para as outras lideranças comunitárias e mostrar para eles que tem outras
frentes, né? Outras vertentes, né? E que isso pode ser a mola mestre para que a comunidade se organiza, né? Então, assim, mostrar o que você tem antes de você ficar pedindo o que você não tem, né? Então, assim, é muito importante. Ótimo, Valmir. Muito obrigada pela sua participação. De nada, eu estou à disposição. A gente tem muitas atividades que a gente gostaria de falar, né? Quando quiser, a gente está à disposição. A gente está ficando por aqui, mas antes de terminar, fique com a mensagem dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E essa edição está ficando por aqui. Valmir, obrigada por aceitar o nosso convite. Agora, antes de finalizar, eu gostaria que você lembrasse a gente, né, como que as pessoas podem entrar em contato para agendar o passeio, qual que é o Instagram e qual é o valor, né, costuma ser o valor do passeio. Então, entra lá na Rota do São Benedito, né? Vai conversar com a Gabriela Almeida, ela vai atender vocês muito bem. E lá ela vai explicar, né, para as pessoas que estão interessadas os valores e vai orientar também quais são os procedimentos, né, da subida, né? E o ponto de apoio e qual o local, o ponto de encontro, na verdade, né? Então é só entrar lá na Rota do São Benedito e que a Gavi vai atender. É isso aí. Então, Instagram, @Rota São Benedito, tudo junto. E tudo junto. Beleza, Valmir, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar essa edição e outras no @Revista S Brasil, que é o nosso perfil do Instagram. Fiquem ligados aí que a gente vai apresentar nas próximas edições. Até mais! ES Brasil. Destinos ES.